Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Neuralcast, nosso podcast de terapia neural, onde você vai aprender tudo a respeito desse mundo maravilhoso. Tanto para você que é profissional de saúde, que deseja entender e aproveitar, aplicar essa ferramenta no seu dia a dia, como você, que é um cidadão comum, que tem uma dor, tem uma disfunção e está procurando uma solução para o seu problema. Fica aqui conosco, que vai ser uma jornada maravilhosa, você vai entender como isso funciona, que é totalmente diferente de uma saúde tradicional. Vamos começar? Vamos comigo? Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é André Gasparian, eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade de São Paulo. Durante 32 anos eu militei na odontologia, né? Eu era um dentista ortodoxo e eu só olhava a boca dos meus pacientes. O meu mundo profissional se resumia a pedir para abrir a boca e fechar a boca. Até que um dia eu conheci essa maravilha que é a terapia neural. E o meu mundo se abriu. Eu entendi que eu poderia tratar o meu paciente por completo, não somente a boca dele. Então, tem 4 anos que eu entrei em contato com a terapia neural, tem 4 anos que a gente trabalha com isso. Eu já fiz curso com todos os tipos de profissionais e professores diferentes na terapia neural, porque a terapia neural é uma filosofia de atendimento, ela é individualizada. Então, assim, quanto mais diferentes são as vertentes, mais opções de tratamento você tem. E é isso que a gente vem trazer aqui hoje para você, né? Explicar para você como funciona a terapia neural. Bom, a terapia neural, ela busca o equilíbrio do organismo, né? A gente trabalha no sistema nervoso autônomo do nosso paciente, que é a parte do nosso sistema nervoso que funciona sem a gente precisar pensar. Por isso que ele se chama autônomo, ele tem autonomia de funcionar sozinho, ele não depende do nosso cérebro, do nosso pensamento. Tem pessoas que chamam esse sistema nervoso de vegetativo. Eu gosto de chamar de autônomo, eu acho um nome mais simpático para isso. E ele funciona, ele que bate seu coração, ele que faz a sua digestão, faz o ciclo menstrual nas mulheres, hormônio, neurotransmissores, controla a temperatura, controla a pressão. A gente não precisa pensar nisso para que o nosso sistema nervoso funcione. Mas chega um momento da nossa vida que ele perde esse controle, ele fica sobrecarregado. E ele começa a apresentar o que a gente chama de sintomas, que as pessoas chamam de doenças, né? Doença, para mim, é infecto-contagiosa, por fungo, vírus e bactéria, né? Vem de fora e se instala dentro de você. Quando você tem qualquer outro tipo de problema, nós chamamos isso de um desequilíbrio. É uma forma que a gente tem do seu sistema nervoso, do seu organismo está dizendo: socorro, eu estou tentando reequilibrar novamente e não estou conseguindo. E é nessa hora que entra a terapia neural. A terapia neural tem por finalidade devolver esse equilíbrio às pessoas, né? Fazendo com que a pessoa volte a funcionar normalmente sem a necessidade de remédio. É o que a gente chama de alostase. Muitas vezes a gente ouve falar sobre homeostase, né? Homeostase é o equilíbrio estático, é uma foto única, fixa, daquele organismo em perfeitas condições. É difícil uma pessoa viver em perfeitas condições porque a vida tem altos e baixos, a gente tem emoções a todo tempo, temos problemas, temos metas para bater, enfim, né? Principalmente quem mora numa cidade grande como eu moro. Então, assim, a homeostase, a gente experimenta momentos de homeostase, mas nós estamos em constante desregulação. O organismo sai daquele ponto de equilíbrio ideal e desregula um pouco. Para nós, a saúde é aquela pessoa que tem a capacidade de voltar para a regulação novamente, que é o que a gente chama de alostase. A alostase é o equilíbrio em movimento, ele é mais caótico, ele não tem uma rigidez, ele é um estado de saúde, um estado em que o nosso organismo é capaz de, uma vez desregular, e a gente desregula todo dia, acredite nisso, porque a nossa vida é cheia de emoções, de altos e baixos, de preocupações, mas ele tem a capacidade de regular novamente. E isso a gente consegue fazer sem a necessidade de remédio, né? Porque o remédio, na verdade, ele não está, como é que eu vou dizer assim, tratando você, ele está te remediando. Se você está equilibrado usando remédio, você não está equilibrado, né? Então, a busca da terapia neural, uma das metas da terapia neural é fazer com que o nosso paciente retire o uso de remédio e tenha uma vida normal sem precisar utilizar o remédio novamente. Vamos lá, quando foi que essa terapia neural começou? A terapia neural começou em 1925, oficialmente, por esses 2 senhores aqui, chamados irmãos Runick. Eles são 2 médicos alemães
eles tinham... Olha só que legal essa história, né? Eles tinham uma irmã que sofria de crise de enxaqueca. E numa dessas crises de enxaqueca, eles pegaram a procaína e aplicaram na veia da irmã. Claro que a dor de cabeça passou, né? Afinal de contas, é um anestésico a procaína. Mas o mais interessante é que essa dor de cabeça não voltou mais na irmã. Então, eles entenderam que a procaína, de certa forma, tratou a irmã, regulou ela de alguma maneira que ela não apresentava mais as enxaquecas que ela apresentava anteriormente. Eles começaram a estudar a procaína como uma forma de tratamento. Em 1928, eles lançam o primeiro atlas de terapia neural. Hoje ele é rudimentar, claro, né? A gente tem assim, a gente olha e fica impressionado como a terapia neural evoluiu nesses 100 anos em que ela existe. E oficialmente a terapia neural começou nessa data, 1925. Mas a procaína, que é o anestésico que a gente utiliza na terapia neural, ela surgiu antes disso. A procaína foi sintetizada em 1905. Né? E essa procaína, ela tem, desde o início, desde o surgimento dela, já se havia um certo entendimento de que ela anestesiava menos e tratava mais. Né? Como anestésico, a procaína não é um bom anestésico, mas para tratamento ela é excelente. Vamos adiante aqui. Então, a terapia neural tem por finalidade regular o nosso sistema nervoso autônomo. Né? Tudo que parte do princípio, né, que a gente está usando a procaína para regular o sistema nervoso autônomo, a gente pode chamar de terapia neural. Mas tem algumas pessoas que dizem, né, que a gente faz procaína terapia, por exemplo, de forma pejorativa. Eu diria para você o seguinte, a procaína ela é a rainha dessa festa. Né? E a terapia neural nada mais é do que uma forma de procaína terapia também, uma forma de eu pegar a procaína e colocar dentro do meu paciente para que ele se autorregule. Né? A procaína pode ser usada também de forma sistêmica. A gente faz muita procaína endovenosa no nosso paciente. E a procaína, uma vez injetada de forma endovenosa, ela percorre o corpo todo e consegue ir trabalhar nas regiões onde mais precisa de regulação. E isso é sensacional. Por que eu não vou usar a procaína desse jeito, se a gente tem muito mais benefícios para fazer com a procaína do que esse que a gente tem agora aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho para você o que é o nosso sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo, ele é composto por 2 ramos de fibras, as fibras parasimpáticas, que saem basicamente da cabeça e do pescoço, né? Com uma saída aqui, o trato geniturinário sai aqui embaixo, na região sacral, e as fibras parasimpáticas, que saem acompanhando a partir de T1, eles saem acompanhando toda a estrutura da coluna, e elas têm funções exatamente opostas, né? A gente diz que as fibras simpáticas, elas são feitas para a luta e para a fuga, né? Então, assim, é elas que a gente ativa o dia inteiro para a gente poder bater uma meta, cumprir uma agenda, pagar um boleto, a prestação do carro, né? A gente acorda de manhã cedo e ativa ela com força total. Ela nos dá essa disposição, nos deixa em alerta para passar o dia cumprindo os nossos deveres. Já as fibras parasimpáticas, uma vez que o seu dia de trabalho termina, ela começa a entrar em ação e faz você relaxar de novo. Elas trabalham literalmente de maneiras opostas. Se uma acelera o coração, a outra diminui a frequência cardíaca. Se uma dilata os brônquios, a outra contrai os brônquios. Né? Se uma ajuda a digestão, a outra inibe a digestão. Então, quando a pessoa tem problemas físicos, normalmente ela apresenta sintomas de um sistema simpático mais aflorado na pessoa, né? Ela tem problemas de digestão, ela não consegue ir no banheiro, por exemplo, né? E o que isso quer dizer? Porque o sistema simpático é da luta e da fuga, né? Se você está numa luta, se você está numa briga, a última coisa que você quer é querer ir no banheiro, né? Ou fazer uma digestão. Então, assim, quando você está aí cumprindo uma meta, querendo trabalhar, estando ligado no que você está fazendo, a última coisa que você precisa é fazer uma digestão, aí no banheiro. Só que com o passar do tempo isso desregula, né? De tanta gente ativar o lado simpático, ele acaba se tornando soberano, né? Ou ele se torna mais presente nessa modulação do que o parasimpático. E a procaína, né, a terapia neural, tem justamente esse benefício de fazer essa regulação, regular o parasimpático com o simpático. Uma vez eu estava com um paciente contando exatamente essa história aqui para ele entender o que é terapia neural. E ele virou para mim e falou assim, doutor, esse lado simpático aí só traz problema, né? Eu falei, não, né?
Agradeço o simpático, ele que deu o carro que está lá fora, a casa que você tem, o seu saldo bancário, tudo isso vem porque você ativou o seu simpático para tratar. O grande lance é que esse equilíbrio precisa ser permanente, né? E alguns fatores envolvem, né, esse desequilíbrio, né? São fatores físicos, fatores químicos. Hoje em dia é fácil demais a gente se contaminar com alimento industrializado, com consumo de remédio, com metais pesados. E o terceiro fator é o fator emocional. As emoções, elas determinam muito bom ou mau funcionamento do nosso organismo, né? E simplificando um pouco isso, né, vamos dizer assim, é muito comum uma pessoa receber uma notícia muito ruim, ela ter uma crise de hipertensão, ou ela ter uma taquicardia, ou ela ter um desarranjo intestinal, ou ela ter uma hipotensão e desmaiar, não é? Você pode ver que basta uma emoção muito forte interferir no seu sistema nervoso autônomo que ele desregula imediatamente. E muitas vezes, dependendo da intensidade desse movimento, ele não consegue regular novamente. Pode ser um evento assim, como é que eu vou dizer, extremamente forte, intenso, ou pode ser um evento de menor intensidade, mas que se repete diariamente na sua vida até que ele aprenda esse caminho novo da não regulação. Então a gente tem que zerar a pessoa. Eu costumo dizer que terapia neural é como se a gente fizesse um reset. A gente leva a pessoa para o dia que ela nasceu novamente, né? Ela volta a funcionar de forma original, vamos dizer assim. E isso, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença para o dia a dia do nosso paciente, tá? E como eu disse anteriormente, a rainha desse processo é a procaína, né? Nós trabalhamos sempre com concentrações menores que 1%, né? Essas concentrações menores de 1%, a gente não tem a intenção nenhuma de anestesiar o nosso paciente. A nossa intenção é justamente modular esse paciente, né? Então, assim, quando a gente usa concentrações muito baixas e na verdade, quando a gente regula o nosso paciente, a procaína ele não regula, né? Ele libera o organismo, libera o sistema nervoso autônomo de novo para que ele se converse de maneira a regular novamente. Então, olha só, vamos trabalhar isso aqui um pouco, essa ideia, para você entender um pouco mais. Não depende do volume nem da concentração de procaína, depende do estímulo que ela causa no nosso paciente. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a procaína é metabolizada rapidamente no sangue, ela não chega a trabalhar no fígado. Olha que coisa legal, ela não sobrecarrega o fígado de ninguém, diferente de qualquer outro anestésico que você possa usar, que realmente eles são metabolizados no fígado. Então, em 30 minutos depois que eu faço uma aplicação de terapia neural em você, você já não tem mais procaína no corpo, né? Então, por que eu continuo experimentando melhora, já que eu não tenho procaína no corpo? Porque, na verdade, eu destravei o seu sistema nervoso autônomo. E uma vez que eu destravo o sistema nervoso autônomo, ele tem completas condições de se autorregular novamente. O ser humano é uma máquina perfeita, né? Assim, são bilhões de reações de células no organismo que funcionam de maneira sincronizada. Quem sincroniza tudo isso? É o sistema nervoso autônomo. Uma vez que ele não consegue se comunicar corretamente, a informação não chega de maneira certa para ele, ele não toma a melhor decisão, né? Se eu fosse o CEO, né, o diretor, o presidente de uma empresa, e eu recebesse um relatório que não diz exatamente o que está acontecendo, se eu não receber a informação certa, certamente a decisão que eu vou tomar não é a melhor para a minha empresa. Mal comparando, exatamente a mesma coisa. Se o seu sistema nervoso autônomo não consegue comunicar, não consegue entender como está todo o seu organismo, ele não tem como tomar a melhor decisão. E a procaína permite essa comunicação novamente. Então, olha só que legal. Eu faço uma sessão de terapia neural em você, eu faço uma sessão de terapia neural no paciente e ele continua experimentando melhoras, né? Eu tenho um aqui, que está aqui no estúdio, que já tem uma semana que a gente aplicou e ele está cada dia melhor. E ele já não tem mais procaína no corpo há muito tempo. Isso é o grande barato da terapia neural. Isso eu acho muito lindo. É você ligar para o seu paciente no dia seguinte e ele fala assim, doutor, eu estou muito melhor hoje. E é o próprio organismo que fez isso, entende? Porque ele já não tem mais procaína no corpo. Então, se você não precisa ter procaína no corpo, a procaína, na verdade, ela não vamos dizer assim, necessária para permanecer no corpo. A procaína, ela não precisa, de forma nenhuma, estar presente no organismo para que ele se regule. Ela dá um estímulo, é um estímulo elétrico, a gente vai conversar sobre isso agora aqui nesse painel, para você entender. Olha só como é que isso funciona.
Nós temos aqui uma célula saudável, ela tem um potencial de elétrico maior do que a célula doente. A célula doente tem uma carga de membrana menor. E por que uma célula que tem uma carga de membrana menor é uma célula doente? Ela é mais fácil de ser irritada. A irritação nela é mais fácil de acontecer. E quando ela se irrita ou quando ela sofre qualquer tipo de alteração, ela para de funcionar da maneira certa. E por que isso acontece? Porque ela tem uma carga de elétron muito baixa. Por que ela tem uma carga de elétron muito baixa? Porque a gente não está conseguindo, através do sistema nervoso autônomo, levar esse potencial, levar essa energia para que essa célula volte a funcionar bem novamente. Olha que bacana isso, né? Tudo depende da comunicação do nosso organismo. Se você não tiver todo bem, você nunca vai estar bem. Ou está tudo bem, ou você não está bem. Então, assim, a terapia neural não trata, por exemplo, só a sua gastrite, né? Ou você está com o seu organismo todo regulado, ou você não está bem, né? A gente só está bem se tudo estiver bem. Então, olha só, eu entro aqui nessa seta vermelha, eu entro com uma injeção de procaína no meu paciente. E eu levanto esse potencial de membrana, tanto da saudável como a doente, lá para cima. E depois a procaína vai desaparecendo e isso aqui vai descendo para um padrão normal. Aí repare que a célula doente ela não volta no potencial elétrico que ela estava doente, ela volta no potencial elétrico normal. E assim ela começa a funcionar de novo da maneira que ela tem que funcionar. Então a procaína aqui, ó, no final desse gráfico, ela já foi embora, 30 minutos depois ela não está no corpo, mas ela deixou em você uma célula saudável funcionando. Então a partir daí você começa a funcionar bem. Por isso que a gente experimenta a melhora dia após dia. Eu costumo brincar para as pessoas e falo assim para os meus pacientes, falo, você não precisa fazer terapia neural todo dia. Não vai andar mais rápido. Porque quem determina a regulação não é a quantidade de procaína que você põe. É o estímulo e é o próprio corpo que vai se autorregular. Então, assim, quanto mais você trata o corpo por inteiro, quanto mais você regula o seu corpo por inteiro, mais rápido ele responde. Por isso que a gente acredita que terapia neural só é possível com resultados eficientes se a gente tratar a pessoa como um todo. Eu costumo dizer que eu não trato uma artrite, eu não trato uma enxaqueca, eu não trato uma depressão, eu não trato uma dor articular, uma lombalgia. Eu trato o João, eu trato a Ana, eu trato o Pedro, eu trato a Maria e assim por diante. A gente trata a pessoa. E aí melhora o quê? Melhora tudo que essa pessoa tem para melhorar. Né? As pessoas perguntam assim, André, a terapia neural serve para quê, cara? Eu falo, cara, serve para tudo, né? Porque uma vez que você regula aquele organismo como um todo, tudo tende a melhorar. Né? A gente não trabalha de forma segmentada. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, André, que ponto eu faço para uma dor no cotovelo? Eu falo, cara, depende do cotovelo. De quem é esse cotovelo? É do Pedro, é da Maria, é do João? Qual é a história de vida desse cotovelo, dessa pessoa? Quais são as emoções que esse paciente viveu? Quais as cicatrizes que ele tem no corpo? Né? Quais os acidentes que ele teve? Ele toma alguma medicação? Ele está contaminado? Ele não está? Enfim, nós temos que trabalhar essa pessoa como um todo. Aquela dor no cotovelo é o organismo dele manifestando que não está bom. E a dor não necessariamente, a origem do problema não necessariamente está naquele cotovelo. Pode estar em qualquer outra região do seu organismo. Tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem para você, o mais importante disso, é que a procaína ela não é bioquímica, né? Diferente da saúde tradicional, quando você pega um remédio, um anti-inflamatório, por exemplo. Você tem que ter uma certa concentração de anti-inflamatório no seu corpo para que ele possa fazer um efeito na sua dor. E uma vez que aquela concentração abaixa, a dor volta a aparecer novamente. A inflamação se faz presente. Na verdade, a inflamação está ali. Ela só está sendo maquiada, está sendo escondida pelo anti-inflamatório. Já a procaína é diferente. A procaína sai do seu corpo 30 minutos depois que você faz a terapia neural. Mas você continua experimentando a melhora porque a ideia é ir buscar a causa do problema. É fazer com que aquela célula doente volte a funcionar bem. Né? Muitas vezes as pessoas vêm com dor para mim e elas confundem terapia neural com bloqueio anestésico. Né? As pessoas já fazem aqueles bloqueios com lidocaína para tirar dor, enxaqueca, fibromialgia, enfim. Dura um certo tempo, depois a dor volta. Porque, na verdade, o bloqueio nada mais é do que uma anestesia ali local. E eu uso a procaína super diluída, eu não tenho como anestesiar ninguém. Né? E a procaína, na verdade, ela modula a pessoa para que a pessoa funcione bem novamente. Vou dar um exemplo clássico para você entender isso. Né? Meu irmão, ele tem hérnia de disco na lombar e ele, durante 20 anos... ele sofreu de dores terríveis, ele vivia torto, assim, ele tinha um problema de coluna sério.
E ele foi a primeira pessoa que eu fiz terapia neural na minha vida, 4 anos atrás. Cara, hoje ele não tem nada. Ele não tem dor nenhuma, ele leva uma vida normal. Inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo, falei assim, pô, você lembra do seu irmão? Seu irmão era torto. E é verdade, eu nem lembrava disso, que meu irmão era penso, assim, não andava reto. Mas a hernia de disco continua lá, né? Os problemas da coluna dele continuam lá. A terapia neural não muda a anatomia de ninguém, mas muda a modulação da dor. Então, hoje ele tem uma vida normal, sem sentir dor alguma. Ele sabe que ele não pode fazer força ali naquela coluna, né? Senão ele vai voltar a ter uma dor maior, ele tem que respeitar as limitações dele, mas ele vive sem dor nenhuma e vai viver a vida inteira assim. Pode ser que um dia a dor volte? Pode ser, mas só se ele fizer abusar demais dessa coluna, que eu acho que ele não vai fazer mais a partir de agora, tá? Vamos lá, olha só, aqui são algumas das características que a gente tem da procaína, né? Uma coisa que a gente gosta muito de falar, e eu vou enfatizar muito isso aqui, é que alguns professores de terapia neural, né, ou alguns profissionais que fazem terapia neural, viram e falam assim, isso aí não é terapia neural, é procaína terapia, como se procaína terapia fosse algo pejorativo, é algo que desmerecesse, fosse menos do que uma terapia neural. Mas, cara, o caminho está sendo o inverso, né? O ano passado inteiro eu me dediquei a estudar somente procaína. E eu entendi que a terapia neural é uma forma de procaína terapia. É uma forma de eu pegar a procaína e colocar dentro do meu paciente. Então, olha só, a procaína tem uma infinidade de benefícios que vão muito além da terapia neural tradicional. E isso você aprende nos nossos cursos, né? Você aprende a usar procaína endovenosa, procaína sistêmica, procaína megadose de procaína para tratamento, procaína em doses menores sistêmicas para rejuvenescimento, enfim, existe uma série de benefícios que a procaína pode trazer para a gente. Olha só que legal, quero mostrar para você algumas dos benefícios da terapia neural, ou da procaína. Primeiro, repolarização da membrana celular. Nós estamos falando aqui de terapia neural, a gente falou que uma membrana com baixa potencial elétrico, ela é fraca, a célula não funciona bem. Desmetilação da proteína histona do DNA. A proteína histona do DNA é o seguinte, quando a proteína do DNA sofre uma metilação, isso quer dizer que entra um radical metil nesse cromossomo, aquele gene ali que sofreu a metilação, ele deixa de ser lido pela célula. E outro gene se expressa no lugar dele, né? Sai um, entra outro automaticamente no lugar. E esse gene não era para estar sendo expresso, né? Então, olha só o que acontece. Nesse momento, essa célula começa a se comportar de maneira errada. Então, começa a aparecer o que as pessoas chamam de doença autoimune, né? Alergia, psoríase, artrite, artrose, reumatismo, né? Câncer. Tudo isso são funções de metilações de DNA que a célula começou a funcionar de maneira errada. A procaína tem essa capacidade de fazer essa reversão para nós. Olha que bacana isso. Então, ela é um coadjuvante nível ouro, prateleira ouro, para tratamento de pacientes oncológicos. E aqui nós estamos falando de procaína sistêmica, não estamos falando de terapia neural. Outro ponto importante é que ela tem efeito analgésico central e periférico. Claro, é um anestésico, é lógico que ele tem efeito analgésico central e periférico, que foi assim o primeiro uso da procaína para ser descoberto. A terapia neural começou dessa forma, vamos dizer assim. Tem um efeito antipirético, ele é homeostático na regulação do sistema nervoso autônomo. Aqui nós estamos falando de terapia neural, novamente, de novo. Ajuda na regulação da circulação sanguínea. Ele é excelente para perfusão coronariana. O que é isso? Quando você faz procaína sistêmica, você leva um aporte muito maior de sangue para o coração. Ah, que legal, procaína previne infarto? Sim, previne infarto, porque a gente consegue trabalhar isso de maneira legal. Procaína previne Alzheimer? Sim, previne Alzheimer, porque existem inúmeros trabalhos que mostram que o uso da procaína sistêmica reduz em muito a quantidade de proteína beta-amiloide no nosso cérebro, que é o principal responsável pelo início do Alzheimer, né? Há casos, assim, há elementos que estimulam a produção dessa proteína e essa proteína causa o Alzheimer. Então, a gente tem que ir na fonte, diminuir esse estímulo para a produção, mas também retirar as que estão lá dentro. A procaína consegue fazer isso. É relaxante muscular, é antialérgica, é antiarrítmica, é anti-inflamatória, então não tem por que a gente não usar a procaína de forma sistêmica também. Se limitar a procaína apenas no uso da terapia neural é muito pouco para você que é profissional de saúde.
Você pode usar ela como terapia neural, mas você tem outras ferramentas maravilhosas. Então, esse preconceito, né, de que isso não é terapia neural e não é bom, isso a gente não tem. Né? Você vai ter acesso a todo o nosso conhecimento, você paciente, você profissional de saúde, vai poder usar ou usufruir de todas as ferramentas que nós temos para fazer a sua saúde funcionar cada dia melhor, tá? Como é que surgiu, né, a terapia neural? Quando você vem fazer terapia neural para a gente busca o que a gente chama de campo interferente, né? Campo interferente foi descoberto por Ferdinand Huneck, um daqueles dois tiozinhos... Espera aí, passei sem querer. Um daqueles dois tiozinhos iniciais, né? Que tinha irmã com enxaqueca, que eles aplicaram a procaína, enfim, lá em 1925. Era data de 1940, ele estava tratando uma moça que tinha uma capsulite adesiva, né? Ela não conseguia levantar o braço direito e ela sentia muita dor, ela tinha uma limitação de movimentação. E nessa época a terapia neural era muito rudimentar ainda, né? Estava dando os seus primeiros passos. E ela trabalhava de forma segmentada, ela não olhava o ser humano como um todo. Se você tinha uma dor no ombro, você tratava o ombro, se você tinha dor de cabeça, tratava a cabeça. Você tinha dor no coração, tinha problema no coração, tratava o coração, o joelho, tratava o joelho e assim por diante. E essa moça já tinha ido fazer algumas sessões de terapia neural e não estava tendo resultado, né? O ombro não soltava, ninguém sabia o que estava acontecendo. E numa dessas sessões ela chegou e falou para o doutor Huneck, falou assim, doutor, a cicatriz da minha perna hoje está ardendo muito, está me incomodando demais. Cara, ele estava com a seringa na mão e com a procaína dentro, ele pegou pimba, aplicou na cicatriz da moça. E imediatamente aquele ombro que estava preso se soltou e começou a se mexer. Então foi nessa data de 1940 que a gente descobriu que o corpo está todo interligado. Né? Então a gente começou a entender que a terapia neural ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente do que simplesmente olhar um local e fazer essa aplicação. Né? E isso faz toda a diferença no seu diagnóstico e no seu resultado de tratamento. Então, assim, esse campo interferente, essa descoberta aleatória, vamos dizer assim, nos permitiu enxergar e ter resultados que antigamente as pessoas não tinham, né? Então, assim, todo paciente que chega para nós, a gente tem que tratar ele como um todo. Então, assim, a partir dessa visão, mudou um pouco a abordagem da terapia neural, né? Antigamente a terapia neural abordava o problema que a pessoa tinha, a dor, o incômodo, a disfunção. E hoje a gente aborda o ser humano, né? A gente tem que entender que ou ele só vai estar bem se tudo estiver bem. Então a gente tem que tratar ele por inteiro para a gente conseguir o resultado que a gente deseja. Então, terminando aqui para falar para você, você vai ouvir falar muito sobre terapia neural e procaína terapia, né? Eu diria que as duas coisas são a mesma coisa. E que você não pode abrir mão da procaína terapia, dos benefícios maravilhosos que a gente tem com procaína, para o seu paciente ou para você que tem um problema, e fala assim, não, eu só vou fazer terapia neural. Então esquece isso hoje. Quando você ouvir alguém falando isso para você, certamente você vai ouvir aí na sua caminhada, alguém fala assim, isso não é terapia neural, é procaína terapia. Fala, é isso mesmo, é procaína terapia, porque o que importa para mim não é o que eu estou fazendo. O que importa para mim é o meu paciente sair bem, cara. Né? Ou ele sai bem, ou então não faz sentido eu estar atendendo ele. Né? Então, assim, a gente nunca pode ter os limites. Né? A gente tem a capacidade, a gente tem o direito de ousar com a terapia neural, com a procaína. Claro que você sabendo o que você está fazendo, consciente do que você está fazendo no seu paciente, com um motivo, com uma lógica para que isso seja feito. Eu tenho certeza que vamos dizer assim... Eu tenho certeza que a quantidade de indicações que a gente tem para usar a procaína terapia são infinitas, porque o corpo tem bastante coisa para a gente melhorar, tá? Vamos lá, como é que eu posso usar a terapia neural? Né? As pessoas perguntam para mim, André, a terapia neural serve para quê? E eu trouxe aqui alguns casos para mostrar para vocês poderem entender como é que a terapia neural pode incluir... como é que você pode incluir a terapia neural na sua rotina clínica no dia a dia. Veja se você se identifica com algum desses problemas, que eu tenho certeza que a gente consegue resultados maravilhosos aqui, tá? Vamos lá. Esse é o primeiro caso. Deixa eu parar aqui um pouquinho para a gente conversar. Essa senhora eu atendi em Aracaju, né? Ela chegou com dores terríveis no corpo, já tinha 2 ou 3 anos com essas dores. Essa moça do lado aqui de saia branca é a dona da clínica,
né? Elas são amigas. Eu estava lá dentro da sala, por isso que eu não filmei, não estava aqui. Mas repare que ela chega com uma dor no corpo, ela relata que ela estava num resort, na beira da piscina, bateu um vento, o sombreiro virou, a mesa da piscina virou, o tampo de vidro quebrou sobre ela e desde então ela está desse jeito. Quando eu examinei essa senhora, não tinha nenhuma cicatriz, não tinha nenhum arranhão, não tinha absolutamente nada. E ela morria de dores pelo corpo todo. Repare que a gente fez terapia neural. No caso dela, eu só fiz aplicações na cabeça e no pescoço, não fiz no corpo. E olha que bacana esse resultado que a gente fez aqui. A partir do momento que a gente observa a pessoa através da sua ótica como um ser humano completo, seus resultados melhoram muito mais, né? Vamos ver isso aqui de perto? O som. Vixe. Venha, a gente regrava aqui. Pronto. Show. Não foi eu que fiz isso. Foi a filha do Nando. Ó, vou botar isso no início porque eu já gravei, né? Só a reprodução do vídeo. Você pode falar em cima, Dudu. Dar uma narrada. Aí se ela entrando. Olha aqui. Atenção, olha só como ela estava andando, a dificuldade dela de caminhar. Ela foi amparada pela Andréia, dona da clínica. E vamos ver o atendimento dela como foi. Eu só fiz cabeça e pescoço nessa senhora, olha como ela saiu imediatamente depois. Até o semblante dela é outro, né? Muito bom isso. E olha só, 15 dias depois as duas se encontraram numa festa. Olha a mobilidade da senhora como estava, com 15 dias de aplicação. Depois de 3 anos de dor, uma única sessão a gente resolveu, né? Uma única sessão a gente resolveu o caso dela. Muito bom esse caso, né? E eu fico pensando assim, qual é o profissional que não quer ter nas mãos uma ferramenta para ter esse tipo de resultado? Né? Não é nem o ego de falar assim, eu fiz isso. Eu não fiz nada aí. Foi o próprio organismo dela que se autorregulou. Mas o prazer de devolver a vida a uma pessoa, como ela ganhou a vida dela novamente, depois de ter tomado antidepressivo, ser diagnosticado com fibromialgia, com tudo quanto foi tipo de problema relacionado à dor e emoção, essa senhora já foi diagnosticada. Tiraram ela do apartamento dela, porque não queria que ela ficasse sozinha, estava todo mundo com medo, e isso aí foi 15 dias depois, a vida dela já era outra. Essa ferramenta é que a gente está dando para você, essa ferramenta que você tem a opção de ter em suas mãos e fazer seu tratamento. Repare como tudo está interligado. A dor dela era física, era uma dor no corpo, mas eu só tratei na cabeça e no pescoço. E olha só como essa senhora ficou. Para mostrar para você que está tudo interligado. Você só está bem se tudo estiver bem. Tinha um componente emocional muito grande aí. A gente fala muito sobre emoções no nosso curso, porque, na verdade, qualquer outra área da saúde, a gente tem ferramentas maravilhosas para tratar o organismo, mas dificilmente se encontra qualquer técnica que tenha o potencial que tem a terapia neural para tratar as pessoas, principalmente as emoções das pessoas. É muito comum você pegar um caso e falar assim, cara, esse caso melhorou até certo ponto, daquele não passa mais, ou essa dor volta toda vez, o paciente está toda hora voltando aqui, eu não consigo terminar esse caso nunca. Porque certamente, eu não conheço o seu caso, mas certamente tem uma emoção envolvida aí. E essa emoção precisa ser ressignificada. A terapia neural tem esse
poder, essa força de fazer essas ressignificações, tá? Vou mostrar outro caso aqui para vocês. Aqui também é um caso de dor. Você atua na área da saúde, atende paciente com dor? Assista esse vídeo aqui. Eu, há um ano atrás, eu ando muito de bike, que é a minha vida, no final. Até o dia que, do nada, eu caí e bati o joelho direito, que era o pior. Bati direto no cimento. Fiz 60 sessões de fisioterapia. 60 sessões de fisioterapia. 60 sessões. E essas sessões aliviam de início e depois volta a doer de novo. Então, há 15 dias atrás, você veio até mim, a gente fez uma primeira sessão de terapia general, nós ainda nem fizemos a segunda. Me conte aí, como é que você está hoje, depois de 15 dias? Sem sentir nada de dor. Ó, que beleza. Normal, sem mancar e sem, né, sem ficar insegura. Porque descer da cama era o pior momento. Então, esse momento, eu percebi que eu desço e não me sinto. Beleza. E aí foi que eu comecei a ficar mais feliz. Foram mais de 60 sessões de fisioterapia e apenas uma sessão de terapia neural ela ficou boa. Quer aprender a fazer o que eu faço? Vem fazer o curso de terapia neural conosco. Imagine só como a sua vida profissional vai se transformar quando você tiver esses resultados no seu dia a dia. Olha só que legal essa senhora. Ela ama andar de bicicleta, ela caiu no chão, bateu o joelho, passou um ano com essa dor, fez inúmeras sessões de fisioterapia, não resolvia. Ela é amiga de minha mãe, mas ela tinha pavor de agulha, né? E ela não queria fazer terapia neural por causa da agulha. Aí surgiu um passeio de bicicleta de Maragogi a Porto de Galinhas, aqui no Nordeste. 5 dias de bicicleta e ela estava vendo todo mundo ir e ela perder esse passeio. Aí ela resolveu superar o medo e veio fazer terapia neural conosco. E você vê que apenas uma sessão a gente resolveu toda a dor dela. Eu não sou melhor que o fisioterapeuta. Você que é fisioterapeuta aí, que está me ouvindo, eu não sou melhor que você. Só faltou para esse fisioterapeuta que atendeu essa senhora uma ferramenta que modulasse a dor dela. E por que eu resolvi tudo em apenas uma sessão? Porque toda a parte estrutural, mecânica daquele joelho já tinha sido resolvida pela fisioterapia. Só faltava modular essa dor. E essa ferramenta ele não tinha na ocasião. O contrário é verdadeiro. Se ela viesse primeiro para mim antes de ir para a fisioterapia, certamente eu encaminharia ela para fazer fisioterapia, porque ela precisa recuperar a estrutura do joelho. Mas a modulação da dor, como uma terapia neural faz, é muito difícil arrumar alguém que consiga fazer esse tipo de modulação. Vamos adiante olhar aqui. Esses casos são muito bons, né? A gente sempre fala de depoimento, a gente mostrou um caso assim, mas olha que bacana esse aqui. Nós estamos falando de doença autoimune, para você ver que a terapia neural abrange qualquer tipo de sintoma que essa pessoa possa ter, né? Olha só, esse caso é um caso social, a gente atendeu no sul da Bahia, tem bastante tempo que eu já fiz esse caso, né? Essa moça, no dia que eu atendi, ela veio com esse pescoço desse tamanho, olha só, a tireoide dela estava hipertrófica, muito grande. A sorte dela, eu estava até comentando aqui, brincando com o pessoal antes de entrar no ar, que a sorte dela é que o SUS é devagar e não tiraram a tireoide dela, né? Deu tempo da gente tratar antes dela perder a tireoide. Então, assim, eu fiz a primeira sessão, com 15 dias ela voltou desse jeito aqui. Olha a diferença do pescoço dessa moça. A gente fez a segunda sessão, marcamos para ela voltar depois de 15 dias. E olha que era um caso social, ela não estava pagando nada. Essa moça nunca mais apareceu, ela se deu alta e foi ganhar a vida. Tenho certeza que estava envolvida aí uma emoção. Tenho certeza que ela se destravou, que ela eliminou as suas travas emocionais e foi para frente, foi viver a vida que ela provavelmente não estava vivendo nos últimos 3 anos. Muito bom esse caso. Não tive mais notícias dela, não sei como ela está agora. Esse segundo caso aqui é de uma esposa de um político que eu conheço, são meus amigos. Ele é médico, né, e trabalha muito com ozônio. Quando eu fui conhecê-lo, ele falou assim: André, terapia neural serve para rosácea? Eu falei: terapia neural serve para tudo. Aí ele fez aquela cara assim, tipo, será que serve mesmo? Aí essa esposa dele trouxe para a gente fazer terapia neural. Repare que o semblante dela está pesado. Repare a quantidade de rosácea que ela tem na face. Ela já tinha passado por tudo quanto é tipo de tratamento. Isso é comum na minha clínica. As pessoas, quando chegam para fazer terapia neural, já tentaram de tudo na vida e não conseguiram o resultado que desejavam.
Então, assim, a gente fez apenas uma sessão nessa moça. Eu encontrei ela 6 meses depois e olha só a diferença aqui. Olha o sorriso, olha a face leve, olha como as emoções dela foram ressignificadas. O que é que aconteceu aqui nesse caso? Vamos explicar direitinho para vocês entenderem. Essa moça, ela não foi a procaína que curou a rosácea dela. Ela tinha uma vida que ela não desejava ter. E essas emoções ruins que ela tinha dessa vida é que eram expressadas organicamente em forma dessa rosácea na face. Então, a partir da sessão de terapia neural, ela começou a enxergar a vida dela de outra forma, como se a terapia neural provoca o que a gente chama de expansão da consciência, né? E a gente estimula a produção de serotonina, e a produção da serotonina antes o subproduto, né? A matéria-prima da serotonina chama-se dimetiltriptamina, que é o famoso DMT, que é produzido pelo nosso próprio organismo. E o aumento da concentração de DMT no corpo faz com que você tenha uma expansão da sua consciência. As pessoas relatam para mim que é como se elas saíssem da vida dela e começassem a olhar a vida de fora. E falar assim, pô, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não me libertei disso aqui ainda? Pô, eu não gosto disso, estou envolvido no meu trabalho, no meu relacionamento, seja lá o que for. Essa moça mudou a vida dela toda, mudou o trabalho, mudou tudo, achou um propósito para viver. E claro que o organismo dela nunca mais, né? Ela ressignificou todas essas emoções ruins, tirou da vida dela o que estava fazendo mal para ela e ela conseguiu ficar assim bem. Ah, mas ela poderia ter feito isso a qualquer momento. Concordo com você, ela poderia ter feito isso a qualquer momento, mas ela me relatou que tinham 3 anos que ela tratava essa rosácea e não resolvia. Ela poderia ter feito isso a qualquer momento desses 3 anos e em nenhum momento, qualquer que fosse o tratamento, trouxe essa expansão de consciência. Nenhum desses tratamentos tocou na emoção dela de modo que ela pudesse entender que o erro estava na vida dela. E não era um tratamento dérmico que ela precisava de um tratamento emocional. E a terapia neural conseguiu fazer isso para ela. O outro caso que eu quero mostrar para vocês é esse caso de psoríase. É muito comum, né? A gente vê bastante gente com psoríase. Minha filha já teve psoríase também. Esse é um caso do interior da Bahia que eu atendi. Ele veio me procurar porque ele tinha uma dor no tendão de Aquiles de ter tentado tudo que ele podia na vida, não conseguia resultado. Ele apaixonado por jogar futebol, ele não estava podendo jogar futebol. Isso já estava deixando ele mal mesmo, assim, triste. Eu falei assim, cara, se eu tenho 50 anos de vida, já estou assim, imagine com 70 como é que vai estar a minha dor. Foi isso que ele relatou para mim no primeiro momento. A gente fez o atendimento dele todinho. Quando a gente terminou o atendimento, eu atendi ele na casa dele, né, no interior, não tinha um consultório específico. Ele estava na mesa, né, conversando, tomando um cafezinho, aquelas coisas assim de interior bacana, né, aquele acolhimento de interior que a gente tem. Aí eu comentei, falei, minha filha tinha psoríase e não tem mais. Aí ele virou a mão para mim, aqui tá a mão dele, e falou assim, olha, eu tenho psoríase também. E eu falei, então vamos fazer essa psoríase, porque você não me disse dessa psoríase. E aí eu atendi, fiz as aplicações no local da psoríase. Lembre-se que eu já tinha feito o corpo todo dele, já estava todo regulado. Eu não posso afirmar com certeza, mas se eu tivesse feito apenas aplicações na mão, sem aplicar no organismo todo, sem ressignificar as emoções dele, certamente essa psoríase não tinha evoluído. E olha só, 5 dias depois eu entrei em contato com ele para saber se ele estava bem. Ele me manda essa foto aqui da mão. Ele falou assim, eu não me lembro quando eu vi minhas mãos normais sem inflamação. Então isso é para você entender que a terapia neural ela é infinita em termos de possibilidades e que vale a pena a gente tentar qualquer tipo de regulação. Lembrando sempre que você não trata a doença, você trata o ser humano, você trata a causa dele em termos de tratamento. E como eu estava relatando aqui para vocês, falando... Deu ruim. Eu revolto aqui, vamos lá. Tá massa, velho. Tá bom demais. Eu já dei essa aula 1 milhão de vezes. Já. A gente precisa desses arquivos, André. Que você mostrou os vídeos. Tá tudo aí no Canva, cara. Eu vou abrir... Eu não sei se eu tenho todos no Drive, mas eu vou juntar todos hoje. Você precisa passar esse material bruto todo pra gente. Botou? Joga a senha do Canva, já que tem muita coisa lá também. Esse ok é dela ali? Pronto. Cachorro, aqui não pega, né? Não. Vou falar nesse aqui. Bom, vamos lá. Olha só. E você vê que eu venho focando muito nesse assunto, que são as emoções. As emoções são fundamentais na vida das pessoas, né? O sistema nervoso autônomo,
ele sofre traumas químicos, traumas físicos e emocionais. E hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, que tudo que acontece no nosso corpo tem uma emoção envolvida. Até aquele bifinho, né, que a manicure tira da cutícula, assim, tem uma emoção envolvida, né? Você fica triste, fica raiva, fica nervosa. Claro que dependendo, a grande maioria dessas emoções, elas são absorvidas e liberadas pelo nosso organismo. Mas tem algumas emoções que permanecem desequilibrando, como vocês viram esses casos anteriores. E a emoção, ela está presente na matriz extracelular. É o alvo da terapia neural, né? A matriz extracelular, ela comanda as fáscias, ela comanda a derme, ela faz a ligação do corpo todo, ela faz a comunicação do corpo por completo, e é o nosso alvo principal, trabalhar sempre a matriz extracelular de todos os nossos pacientes. Esse é um caso legal, deixa eu mostrar para vocês, vamos falar sobre ele. Isso aqui é uma aluna de um curso, e eu fiz a terapia neural nela e ela começou a chorar, as amigas gravaram ela chorando. Eu trouxe para vocês verem que, assim, quando você é profissional de saúde, e ela não tinha queixa nenhuma, só que é interessante. Ela fazia ozônios da saúde integrativa, né? Tudo isso é ótimo. Eu sou fã da saúde integrativa, eu sou fã do ozônio, eu sou fã da soroterapia, da suplementação, da desparasitação. Faço isso nos meus pacientes, mas nada disso lida com emoção. E olha como foi forte esse atendimento aqui, como ela realmente sentiu isso. Olha só que interessante isso. Essa de branco que está do outro lado, que aparece no vídeo, em um certo momento ela virou para mim e falou assim: André, você não vai fazer nada? Ela estava incomodada com a amiga chorando, né? E eu falei: não, ela tem que passar por esse processo e jogar para fora essa emoção ruim que está ali dentro. Muitas vezes a maioria das pessoas nem lembra que chorou. Quando essa moça viu o vídeo dela chorando, ela falou assim: nossa, eu chorei tudo isso. Eu falei: não, você chorou muito mais, só filmaram esse pedacinho aí agora aí. Por isso que tem esse pedaço te mostrando, mas você chorou muito mais. Falei: você lembra do quê? Ela falou assim: cara, eu não lembro de nada. Olha só como a catarse é forte nas pessoas, né? E ela chora essa emoção para fora. Todos normalmente relatam isso. Eu comecei a chorar, não sabia nem porque eu estava chorando, mas eu chorava incontrolavelmente, não conseguia parar. Isso é comum da gente ver. Eu dei uma palestra agora num simpósio de saúde integrativa, só falei sobre emoções. E os depoimentos são todos assim, sincronizados. Fala assim: eu não lembro de eu chorando. E engraçado que, assim, depois que passa isso, as pessoas começam a vir memórias na sua cabeça, né? Memórias, assim, de um abuso, memória de um trauma infantil, memória de um casamento ruim, as evidências que ela teve, fatos que ela viveu e que trouxeram emoções ruins para ela. Ela começa a entender que aquele choro foi ela botando para fora aquelas emoções ruins. E olha que bacana isso, as pessoas começam a ver essas emoções de outra maneira, né? Ele começa a ressignificar esses fatos na vida dela. Eu tenho uma paciente, foi objeto desse simpósio, eu levei o caso dela para lá, ela tinha 2 cicatrizes na perna, que ela, na altura da canela, assim, né? Que ela foi diagnosticada com depressão durante a vida toda. Ela tinha 45 anos quando foi fazer o atendimento na terapia neural. E olha só que interessante. Quando eu cheguei, que eu olhei a cicatriz assim, eu falei: que cicatriz é essa? Ela encolheu a perna. E os alunos, né? Eu fico passando de marca em marca, vendo meus alunos, os alunos falam assim: ela não quer que faça essa cicatriz. Agora que eu quero fazer, né? Tá tudo ali preso. Essa moça chorou uns 40 minutos para fazer as 2 pernas. E olha que interessante, apesar de todo o sofrimento que ela passou ali na maca, botando para fora aquela emoção, a cicatriz aconteceu nela quando ela tinha 3 meses de idade. Foi feito no hospital por um acesso venoso, ela teve um problema quando criança, quando bebê recém-nascido. E acompanhou a vida toda essa emoção. Ela conscientemente não lembra de nada, mas o sistema nervoso autônomo dela lembra de tudo. Então, assim, se eu virasse para qualquer profissional de saúde, para qualquer paciente, e falasse assim: olha, a sua depressão existe há tanto tempo porque ela está presa nessa cicatriz da perna, quem que vai acreditar nisso? Ninguém acredita. Só passando mesmo por isso que
que você consegue entender que realmente isso é possível. Só as pessoas que passam por uma sessão de terapia neural conseguem entender que o seu corpo, ele é tudo, cara. E ele consegue regular tudo que você precisa fazer. Você não precisa de mais nada, senão só você mesmo. Claro que tem hora que a gente precisa dar uma forcinha para isso acontecer. E aí entra a terapia neural. Outro caso bacana que eu quero mostrar de dor... Olha só, ela é uma paciente do curso, o aluno que fez foi um fisioterapeuta, a gente já estava terminando o curso. E ela é o caso exato, eu trago o caso dela aqui, porque o caso dela é exatamente igual o do irmão Runick, né? Que ela tinha um ombro preso e o ombro não saía do lugar. Olha que bacana isso aqui que a gente fez com ela. Ó. E... no braço, não é isso? Qual é o braço? Mostra aí pra mim, o que é que você faz? Ele não levanta mais que isso. Como é que você faz com a outra mão pra gente ver? Quando você faz isso... Olha só. Tá bom, pode... como devia ser difícil a vida dessa moça, né? Vamos começar esse atendimento agora. E esse vídeo vai servir pra gente comparar depois como é que você vai sair daqui, tá bom? Tá bom. É uma moça que já tinha tentado de tudo também. As histórias são sempre as mesmas, né? Tentou de tudo, acupuntura, RPG, fisioterapia, tudo que podia pensar e não conseguiu o resultado. Olha só como ela ficou. Olha que bacana isso. Ah, que beleza. Quanto tempo você não levantava esse braço? Quanto tempo tem que a gente fez a sessão em você? 20 segundos? Que maravilha. Olha, eu fico feliz. Bem, e você também conhecer a terapia neural. Ela pode também transformar a sua vida como está transformando a da Yara. Olha só, a partir do momento que você tem esse poder em sua mão, você transforma a vida das pessoas e transforma a sua vida profissional também, né? Você vai ter uma ferramenta maravilhosa, você vai conseguir dar solução a muita coisa que eu, como dentista, não consegui fazer no meu tempo de 32 anos de odontologia. Então, assim, é um convite nosso fazer você vir conhecer a terapia neural e praticar a terapia neural. É uma técnica simples, uma técnica que quando você aprende as bases corretas disso, você consegue um resultado como esse. Isso aqui é no curso. É um aluno que não tinha nem 2 dias que fazia terapia neural, ele conseguiu um resultado desse. Para você ver como se você aprender, se você entender a terapia neural da maneira certa, não tem por que você não deixar de fazer e conseguir resultado. Seja você médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, está aqui à disposição. E tem muita gente precisando de uma solução para o seu problema e a gente não consegue, né? A saúde tradicional não consegue de maneira nenhuma dar conta disso tudo, né? Eu costumo, assim, a minha luta é muito comum, assim, eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas, quando chegam para mim, um paciente desse, quando chega para mim, eu sou o fim da linha, né? Ele já percorreu todos os pontos possíveis, chegou no final da linha e falou, desça do ônibus, não tem mais o que eu posso fazer por você. É muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, o médico disse que eu tenho que me acostumar a viver com essa dor. Ninguém merece ouvir uma frase dessa. Aí a pessoa, quando ela tem um problema como esse aqui, né, que você está vendo, essa pessoa entra em depressão, ela não consegue mais sair do lugar, ela não consegue passear. Eu tenho pessoas que tinham neuralgia de trigêmeo, que sentiam dor todos os dias. Enfim, e vai começando, vira uma bola que não tem fim de saída. Então, assim, a terapia neural traz essa solução. E ela vai agregar no que você faz. Eu não estou falando para você largar o que você faz. Estou falando para você colocar a terapia neural na sua vida clínica e conseguir esses resultados também que a gente